Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão? Eu estou gravando de noite essa aula. É uma aula extra enviada para todos os alunos, ex-alunos, alunas, ex-alunas, amigos interessados em conhecer a língua italiana. E eu estou mandando especialmente para você. Se você está recebendo essa aula, perdão, é porque eu pensei em você especialmente. Eu gravei em geral, né? Mas eu estou mandando para cada um de vocês, para cada grupo, para cada aluno. Essa aula está sendo usada para repor ou para compensar umas ausências que por motivos de força maior eu tive essa semana, mas também em geral para todo mundo que queira assistir a esse tema. É um tema curto, não vou tomar o seu tempo, é um tema justamente de reflexão de um assunto que muitos de vocês já sabem, já viram, mas é bom rever de novo. Então é para você que não viu inteiramente, que não conhece ainda totalmente esse assunto, mas que talvez seja útil para a gente falar a respeito. Eu vou pôr na tela uma imagem que está aqui numa lousa do Word que eu criei para vocês. Eu quero que vocês olhem para essa imagem e essas duas palavrinhas, bello, quello, e pensem comigo em alguns instantes, pause se quiser o vídeo. Qual é a relação delas? É verdade que alguns termos que eu usarei hoje, eles são justamente para falar eu vou ter que usar termos gramaticais para explicar. Por exemplo, na tela eu tenho duas palavras que são realidades diferentes. Não é verdade? Eu coloquei como título para instigar vocês. Mas vamos pegar a primeira palavra, o bello. O bello é uma palavra que é um adjetivo. Adjetivo qualificativo. Em italiano, um adjetivo qualificativo. Ele qualifica. Uma coisa é bonita. O coelho também é um adjetivo. Adjetivo dimostrativo. Dimostrativo, ok? Adjetivo demonstrativo e adjetivo qualificativo. Os dois são adjetivos. É verdade que o coelho pode ser também um pronome. Isso, pronome. Pronome. Para nós hoje, guarde no coração de vocês, estamos tratando dele enquanto adjetivo. Ok? Dito isto, vamos falar qual é a relação e por que essa aula é importante. É importante porque em algum momento do seu caminho você já passou por o que eu vou dizer hoje, ou você passará por essa dúvida. E hoje, claro, nós vamos tratar de alguns assuntos assim que podem soar para você que está começando um pouco assustador, mas se você está começando, então vamos lá, recado. Se você está começando, logo você vai rever isso de novo comigo. Mas é bom dar uma pincelada sobre isso. Se você já está no caminho, você vai falar, já vi isso em algum lugar, mas é bom lembrar porque eu tinha esquecido. Se você viu há pouco tempo comigo, há turmas que viram há pouco tempo comigo, vão dizer, de novo esse negócio, então não precisa se aprofundar, mas está aqui no YouTube, o link eu vou mandar para vocês. Eu não estou colocando esse vídeo no YouTube ainda, como é que eu posso dizer? Eu não estou colocando ele cadastrado, né, listado, ele está secreto. É só para você aqui tem esse link, por enquanto, ok? Mas vamos lá, vamos então dizer qual a relação. A relação é que há uma peculiaridade curiosa no que diz respeito à grafia desses dois adjetivos, bello e quello. Bello significa bonito e quello significa aquele. Bonito, belo, português. E quello significa aquele, ok? Vamos falar primeiro do belo. Pode ser? O belo é um adjetivo. Então ele acompanha aquilo que ele qualifica. Por exemplo, claro que quando eu falo de belo e quello, pessoal, como está na tela, eu também falo de... deixa eu corrigir um detalhezinho aqui. Eu também falo do seu... Opa, isso aqui não tem nada a ver com o que nós estamos falando, não. Agora sim, pronto. Aqui é apenas uma anotação das minhas aulas. Agora sim, voltando para cá. Então, quando eu falo de belo, eu falo de bela, eu falo de belli, eu falo de belle. São as quatro versões dos adjetivos, desse adjetivo. Né? Bonito, bonita, bonitos e bonitas. Ou seja, eu posso usar de acordo com aquilo que eu estou qualificando. Se eu digo uma bela casa, eu vou dizer bela casa. Por que eu disse bela? Porque casa é feminino, concordo? Se eu disser, por exemplo, um belo espelho, belo especchio. Por que eu disse belo especchio? Porque é masculino. E assim por diante, plural e feminino. Então, adjetivo é aquela palavra que, qualificando um substantivo, sempre está junto dele. Veja, por exemplo, bela casa, bello specchio, está junto. Se
tivesse separado, não seria outra coisa que não é o tema da nossa conversa de hoje. Então ele está acompanhando, ele vai mudar de acordo com o gênero e o número. Não posso dizer bonito casa, uma casa bonito, né? Eu não posso dizer, eu tenho que dizer uma casa bonita. Até aí tudo bem. O coelho, a mesma coisa. Aquele, aquela, aqueles e aquelas. Né? Daqui a pouco falaremos do coelho. Vamos ficar no belo. Portanto, o belo e bela, bela e bela é Luiz. Eu já entendi. É só pegar o belo quando eu quiser quando eu quiser qualificar alguma coisa masculina singular como bonito, eu vou usar belo. Se aquilo que eu quiser qualificar, uma garrafa, uma pessoa, uma moça, uma casa, uma cidade como bonita, eu vou usar bela. Se forem coisas no plural masculinos, eu vou usar belli. Belli com i. Se for plural feminino, belle com e. Simples assim. Não é tão simples assim. Vamos pegar um caso específico que vai agora vai chamar a atenção de vocês. Eu não tenho vocês aqui ao vivo comigo, essa aula está sendo gravada. Mas imaginemos que eu perguntasse para vocês me darem uma palavra, um substantivo qualquer. Pense você aí, qualquer substantivo masculino singular. Vamos pegar a palavra cane, que é cachorro em italiano, ok? Cane é cachorro. Se eu dissesse um bonito cachorro, bom, cachorro masculino, singular, eu já sei. Já sei. Belo. Para muitos de vocês que não conhecem ainda, que estão vendo pela primeira vez essa aula, pararia para pensar, entendi. Perfeito, claro. Belo, cane, masculino, singular. Matou. Está errada essa frase. Por que ela está errada? Você disse para mim que belo é masculino e cane é masculino, os dois são singular, portanto, bonito cachorro, belo cane. Cane é belo, belo cane, tanto faz. Está errada. Por quê? E aqui vem a explicação teórica. Pessoal, sempre que eu usar o belo, o adjetivo belo, ou seus derivados bella, belli e belle, ou seja, bonito, bonita, bonitos e bonitas, sempre que eu usar esses adjetivos, e diante, portanto, de um substantivo, porque seria um adjetivo, ele está qualificando algo, sempre ele vai vir acompanhado, sempre que vier o adjetivo, e depois dele, aquilo que ele está qualificando, a grafia desse adjetivo, que eu destaco em amarelo, vai mudar. Não vai ser simplesmente belo, bela, belle, belle. Vai ser, neste caso, eu vou dizer e vou explicar em seguida. Belle. Ai, meu Deus, nesse momento 15 alunos saíram da gravação, 17 foram tomar um refrigerante para minha geladeira, 45 deu uma pausa com esperança de voltar, só 16 voltaram. Brincadeira. Parece muito difícil, porque para mim até agora você falou que era belo, Luiz. Belo é belo, Luiz. O que aconteceu para ficar belo? Eu vou explicar. Tudo isso tem a ver com os artigos. E eu vou lembrar para você os artigos. Vem comigo. Os artigos, articoli, são nossos artigos definidos, né? Estamos falando só dos definidos, ok? São o a, os e as. Guarde no coração de vocês. Luiz, eu já sei quais são os artigos. Então, se você que está me vendo sabe os artigos, muito mais fácil. Você que também não sabe, vamos lembrar alguns agora, e você entenderá. Os artigos em italiano não são tão simples assim. Eles não são um para um. Aqui nós temos um para cada um. O, quando for singular masculino, o livro, o professor, o aluno. O a feminino, a casa, a moça, a janela. Os, plural de o, e as, plural de a. Um para cada um. No italiano, não. Quando eu quero dizer o, só estou lembrando, não vamos tratar hoje dos artigos. Se você tiver alguma dúvida, me pergunte. Pause e siga, me peça. Professor, mande para mim uma dica dos artigos, por favor. O o, por exemplo, é il, mas também é lo, também é L apóstrofo. Daqui a pouco eu explico. O a é lá e L apóstrofo. O os é i ou li. E o as vai ser o le. Esses são os artigos. Dá uma pausa, anote. Então eu tenho o, eu vou usar il quando eu usar diante de um substantivo que começa com uma consoante que eu chamo de consoante simples. Por exemplo, il libro, né? Il giardino, né? Sempre vai ser il. Eu estou dizendo isso para vocês porque nós vamos agora formar o belo quando ele estiver diante de um substantivo baseado nos artigos. E vocês vão entender facilmente, passo a passo. Fiquem comigo e vocês vão entender. Mas às vezes o nosso o não é il, mas é il. Quando vai ser il? Perdão. Quando vai ser lo? Vai ser diante, por exemplo, diante de uma palavra que comece com alguns casos excepcionais. Por exemplo, S seguido de consoante. Lo
schiavo, o escravo. Lo spazio, o espaço. Lo studio, o estudo. Veja, palavras que começam com S, seguido de consoantes, será lo. Não só. Palavras que começam com Z. Lo zio, lo zaino, lo zucchero, e assim por diante. Se estiver muito rápido, pausa um pouquinho e anotem as palavras que eu coloquei. Mas, por enquanto, eu vou usar o lo e não o il diante de palavras que se comecem com S seguido de consoante ou com palavras que comecem com Z. Há outros casos dessa exceção, do uso do lo. PS, psicólogo, psiquiatra. Eu também vou usar o lo, não vou usar o il diante de PS. PN, como pneumático, raríssimas palavras, né, de origem grega, ou GN, gnomo, né, o gnomo, o nhoco, que é aquela unidade do nhoque. Como é que eu vou decorar tudo isso, Luiz, professor? Não decore. Entenda que, às vezes, o o pode significar il ou lo. Il, em geral, a palavra começa com consoante simples. Lo, aquelas palavras que começam com S seguido de consoante. PS, Z, GN, PN, raras exceções, né? Não vamos botar todas aqui, mas para saber que há exceções nesses casos. E o L apóstrofo, que também significa o também é o. No fundo, o L apóstrofo, pessoal, é o lo, ok? Mas é um lo que encontrou uma vogal. Quando que eu uso o L apóstrofo? Por exemplo, palavras masculinas que começam com vogais. Lamico, lorso, que mais? L'infermiere, fermiere, e assim por diante. Veja, são palavras que começaram com vogais. Aí eu não vou usar o lo, nem o il, vou usar o L apóstrofo. Isso é muito importante saber que existem essas três possibilidades. O a é muito mais fácil, é o lá. O a, para italiano, o a, o nosso artigo, a moça, a porta, a aula é sempre lá, la lezione, l'amica, la porta, la finestra, la bottiglia, la tavola, né, la fotografia, la câmera, não é? Lá, e vai ser sempre lá. Oh, mas e esse L apóstrofo? Também é um lá. Ok, pessoal? Mas é um lá que encontrou, assim como o nosso L de cima, é um lá que encontrou uma vogal. Perdão? Por exemplo, l'amica, l'isola, e assim por diante. Não pode ser lá, amica. Justamente por isso, para evitar choques de vogal, se tira uma vogal, isso é uma cirurgia, toda cirurgia deixa uma cicatriz, e essa cicatriz é o apóstrofo, ok? L'amica, l'isola. Estou lembrando para você, então, de novo, você que já viu, que bom que está comigo aqui, relembrando esse princípio. Você que não viu, fica comigo para você poder assistir pela primeira vez, talvez, esse conteúdo que logo, logo veremos de novo em outros contextos, ok? Portanto, pessoal, veja que interessante, eu já sei o o e o a. Mas e o os? O os só tem dois em vez de três. Por quê? Porque, na realidade, o i significa os para quando no singular foi il. Então, se no singular foi il, ou seja, o o foi il, no plural o os vai ser i. Me dá um exemplo, professor? Claro, vejamos um exemplo que nós demos. Il libro. No plural é i libri. Né? I libri. Quem não sabe o porquê desse plural com i, não se espante, falaremos dele futuramente. Mas todo mundo que está vendo essa aula certamente já teve a primeira, a segunda, e falamos sobre isso. Mas veja, o que importa é isso. Se no singular foi il, no plural é i. Mas e esse li? Esse li justamente são os outros dois casos. O lo e o L apóstrofo, que no fundo, já falamos, na realidade, é a mesma coisa, o lo e o L apóstrofo. E no plural, quando eu usar lo no singular, por exemplo, lo espanholo, no plural vai ser li spagnoli. Olha, lo, li. Sempre será assim. E também quando usar o L apóstrofo. Por exemplo, l'amico, plural, gli amici. Vai ser também com li. Ah, então deixa eu entender direito. O li, não se fala gli, tá, pessoal? Não se fala GLI, gli, som seco do G. Não, ele é molhado, como se fosse o nosso LHE, li, ok? Então, li é o plural de lo e L apóstrofo. E no caso aqui, mais fácil de todos, né? Não, mais fácil de todos, porque as mulheres são menos complicadas que os homens, né? O lá ou o L apóstrofo, que é a mesma coisa, tem seu plural em lê. O lá e o L apóstrofo tem o seu plural em lê. As significa ler. Olha para cá, pausa, volta um pouquinho essa explicação. Esta é a chave de interpretação dessa transformação que ainda não estou entendendo. Por que de belo partiu para
Para bel, Luiz, ainda não entendi, Luiz. Estava belo, estava tão bonito. Agora você vem e põe um bel. Lembra que eu falei que essa transformação acontece baseada nos artigos? Então, qualquer dúvida que eu tiver, esqueça o adjetivo belo. Esqueça o adjetivo belo. Pense nos artigos. E aí você vai construir. Como assim? Vamos fazer um exercício. Vem comigo. Vamos pegar o belo, cara. Não é belo, mas é belo. Mas esqueça o artigo. Vamos fazer esse exercício. Esqueça o adjetivo belo. Vamos colocar só o substantivo cane. Aí eu te pergunto, baseado no que nós vimos aqui, qual é o artigo que eu coloco diante de cane? Ah, isso eu já sei, Luiz. É il. Porque eu já sei que o il é o artigo que eu uso diante de consoantes simples. Por exemplo, esse C aqui, olha só. Consoante simples. Então, o il, amarelinho, olha só, vamos aproveitar o amarelinho. Vamos trocar essas cores para poder padronizar, ó. Né? O il, cane, pronto. A partir daqui você constrói o belo. Então o belo que você colocaria aqui, ele vai terminar só com a letra L, porque é il, cane, bel cane. Não estou convencido, Luiz. Me dê um outro exemplo. Vamos supor que eu não quisesse dizer um belo cachorro, um bonito cachorro, cachorro bonito. Eu quisesse dizer, por exemplo, cachorros bonitos. Então não é mais cane, mas é cane. Calma, deixa eu ver se eu consigo aplicar o que você me ensinou. Esquece o adjetivo. Vamos pensar no artigo. Como é que eu digo os cachorros? Espera, deixa eu ver aqui. Os. Ah, é verdade. Il cane, quando é i no plural. Então já sei. É i cane. I cane. Eu já sei. Muito bem, se você já sabe que é i cane. Se eu quiser agora dizer belos cachorros, o belo, o adjetivo belo, eu vou transformar ele em função do i. E vai ficar B. Então não vai ser, por exemplo, aquilo que você escreveu aqui em cima, Luiz. Ó, subindo um pouquinho, pessoal. Aqui em cima você disse que bonitos era belli. Olha na tela. Deixa eu até aumentar um pouquinho. Isso aqui eu vou tirar, porque era um exemplo no momento, né? Olha só, vou aumentar um pouquinho na tela. Ó, Luiz, você disse para mim que era belli, belos. Eu sei. Aqui deveria ser belli. Belli cani. Na verdade, pessoal? Mas não, porque a regra da transformação do adjetivo belo e dos seus derivados é em função do artigo. Se eu dissesse icane, eu digo beicane. Então quer dizer que todo adjetivo belo e os seus derivados, bella, belli, belle, eles vão se transformar diante do substantivo que eles estão qualificando baseado no artigo? Sim. E agora eu vou te dar todos os exemplos. Nós temos aqui dois já. Il cane, vou até colocar assim para facilitar para vocês. Il cane, bel cane. I cani, bei cani. Me dê outro exemplo? Vamos pegar um outro adjetivo, feminino dessa vez. Vamos pegar ragazza. Vamos imaginar que eu não soubesse que é bela ragazza. Vamos supor, eu não sei. Porque eu já sei que o adjetivo belo e os seus derivados, nesse caso bela, muda a sua grafia em função do substantivo que está na frente dele. Por exemplo, ragazza. Vamos pensar só no artigo. Como é que eu digo a moça? Eu digo lá, ragazza. Pronto. Se é lá, vamos até colocar entre parênteses, se é lá, é bela. Ah, olha lá aí, entendi. Aqui coincidiu, é verdade. La ragazza, qual é a cor que eu coloquei? Um azulzinho. Perdão, pessoal, olha só. Ah, entendi. Então, na dúvida, volte para o artigo. Ah, eu não sei como é que eu digo belas moças. Eu não sei. Bom, vamos pegar agora a ragazze, né? Ó. Eu não sei. Vamos supor que por absurdo, eu acho que vocês já pegaram, por absurdo eu não soubesse. Então, eu vou aqui. Como é que eu digo? Esqueça o adjetivo belas. Pense no artigo. Como é que eu digo as moças? Ah, não, as eu sei. Está aqui embaixo, ó. Lê. Lê eu sei. Vou até colocar aqui, ó. Lê. É verdade. Vou até colocar entre parênteses. Lê ragazze. Então lê ragazze. Pera, deixa eu ver. Belle ragazze. Ah, eu estou começando a entender. Eu estou começando a entender esse jogo. Vamos pegar os casos mais esquisitos. Vamos, por exemplo, dizer uma bela ilha, né? Ilha é isola. Pera, isola não sei como que é. Bela ilha. Agora eu me confundi, porque começou com vogal, né? Confundi. Agora não sei como é que eu vou fazer. Pera, vamos voltar para o artigo. Como é que eu digo a ilha? Ah, é com vogal. Então é L apóstrofo, é verdade. Não ser com vogal e L apóstrofo, l'isola, né? Porque eu coloquei entre parênteses, já sei. Então, bell'isola. Ah, é a mesma regra, vai duplicar o L, porque é uma questão. Na verdade é bela isola. Lembra que eu falei que o L apóstrofo é o mesmo que o lá? No fundo é bela. Mas como teve um choque de vogal aqui, ó, vamos cirurgia, cicatriz apóstrofo. Então eu tenho aqui bela isola, belisola, porque L apóstrofo.
A mesma coisa acontecerá com os homens. Vamos continuar aqui, ó. O homo. Um belo homem. Como é que eu diria? Um belo homem. Eu não sei como que é belo. Ah, belo. Não, porque eu não digo lo homo. Ah, é verdade. Eu não digo lo homo, eu digo lomo. Por que eu digo luomo com L apóstrofo? Porque o L apóstrofo diante de palavras que comecem com vogal também significam o. Também significa o. Então, belo, aqui ó, né, eu tenho desculpe, L apóstrofo, que é o artigo para o homo, virou luomo. Agora está um pouquinho mais claro para mim. Cada vez, não, agora é o verde, desculpa. Coloquei a cor errada. Vamos manter a mesma cor para manter o princípio uma visualização mais clara. E depois, evidentemente, esse material será enviado para vocês junto com exercícios, ok, pessoal? Então, luomo, eu fico L apóstrofo diante de homo, né? Fica bell'uomo. Nossa, bell'uomo, claro, o mesmo princípio do bell'isola. Porque l'uomo é l'isola, bell'uomo, bell'isola. Eu tirei a vogal para não ficar choque de vogal, ficou o próprio L. Se eu olhar para cá, veja que eu estou seguindo a construção do bello. Está acompanhando a própria regra do artigo. Vejamos um exemplo mais esquisito, talvez, de todos, seria se eu dissesse que uma mochila em italiano é zaino e é masculino. Como é que eu digo bela mochila? Bella, não é masculino. Bello, não, porque não é. Bello ficou bonito. Pera, por que ficou? Por que soou para mim bonito o zaino? Será que. Pera, deixa eu ver aqui. Em alguns casos você falou que eu uso lo diante de palavras que comecem com Z, lo, zaino. É verdade. Para mochila, para palavras que começam com Z, é lo. Então funcionou. Vem comigo, pessoal. Se eu digo lo zaino, eu digo bello zaino. Portanto, aqui vamos colocar direitinho. Lo zaino, bello zaino. Também funciona no verde para vocês. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Então, belo zaino. Perfeito. Até aí eu já entendi que funcionou. Mas e se eu colocasse esse design no plural? Zaini. Mochilas. Sempre masculino. Como é que eu digo as mochilas? Eu já sei que belo é bei. Não, mas calma, eu não digo design. Por que não? Vamos ver por que não? Porque as palavras que começam com Z, elas no singular é com lo. Acabei de ver. Lo zaino, né? Ó, lo zaino. E no plural? Todas que fazem com lo no plural, fazem com li. Então é li design. Li design. Portanto, se é lead design, eu vou colocar vou adaptar para o bello, não é mais belli, mas é belli design. Nossa, Luiz, que esquisito. Então, nesse momento, eu peço que você faça uma pausa, respire fundo e lembre, a regra é a mesma do artigo. Parece esquisito, parece complexo, porque é muito mais numerosos os casos do uso da incidência do bello, belli. Mas, lembre-se, quando o bello, esses quatro aqui, pessoal, quando esses quatro, belo, bela, bela e bela, encontrarem uma consoante, um substantivo diante, ele vai ter a sua transformação baseado na regra do artigo. E a regra do artigo está aqui embaixo, para vocês seguirem elas sempre. E claro, aqui esgotamos todos os exemplos. Né? Berkane eu vou colocar em... Isso aqui eu acho que também é verde. Deixa eu ver. Não é amarelo mesmo, Zirkane, né? Ó. Aqui já está aqui embaixo. Posso tirar isso aqui daqui, já está repetido. Pessoal, essa é a regra do uso, da transformação do bello. Ora, ora, ora. O que isso tem a ver com quello? Porque o título da nossa aula é Bello Quello, bonito aquilo. Bello Quello. Mas esse quello é a mesma regra do bello. Como assim? Eu vou até copiar para vocês verem. Tá vendo? Ó? A regra da transformação do quello, como assim que transformação? Então vamos lembrar. Eu tenho o adjetivo bello. E quando ele encontra o bello e seus derivados, bella, belle, belle. Quando ele encontra um substantivo, ele vai se transformar. E a regra da transformação é a regra do artigo. O adjetivo demonstrativo, que me faz demonstrar as coisas, quello, e os seus derivados, quella, quelli, quelle, também se transforma quando diante dele estiver aquilo que ele está indicando. Me dê um exemplo, claro. Vamos aqui, vamos pular essa parte, deixar o artigo para o final.
Vamos aumentar aqui na tela. Imaginemos que eu dissesse aquele tio, quello zio. Aquela porta, quella porta. Não é verdade? Aquelas janelas, quelle finestre. E aqueles... aqui vai complicar a nossa vida. Vou tentar colocar aqui em cima. Aqui já vai entrar no que eu estou te explicando. O plural, aqueles carro, aqui não, aqueles livros. Quelli, aqui eu vou deixar uma interrogação. Libre. Porque aqui já começou o problema. Qual é o problema? É a adaptação do quello em função do substantivo que está na frente. E essa adaptação é exatamente a mesma que eu acabei de falar para vocês. Então, se eu disser quello zio, no fundo, por que está certo o quello? Porque é lo zio. Esqueçam, neste caso agora, esqueça o demonstrativo. Pense, como é que eu falo o tio? Lo zio. Perfeito, então, quello zio. Entendi. E se eu dissesse libre? Vamos pensar comigo, eu já sei. Eu não sei como é que é o demonstrativo. Quello, quelli, quella. Não, esqueça. Pense no ativo. Como é que eu digo os tios? E livre. Então, vem comigo. Quel libre. Lembra que era bem? I, bem? Aqui também. Se for I, vai ser quel. Luiz, se for il, por exemplo. Me dê um exemplo do il. Claro, por exemplo, aquele gato. É il gato, não é? Portanto, quel gato. Assim como aqui em cima foi bel. Bel cane. Quel gato. Aquele gato. Eu não posso dizer quello gato? Não, porque eu não digo lo gato. Lembra que a regra é a mesma do artigo? Se eu dissesse lo gato, eu diria quello gato. Mas como eu digo il gato, eu digo quel gato. Isso vai servir para todos. Por exemplo, aqui o primeiro que eu dei é o lo. Lo zio, quello zio. La porta, quella porta. É verdade, é o mesmo, olha só. La porta, quella porta. Funcionou. Le finestre, observe quelle finestre. Não sei porque não está cabendo aqui, vamos aumentar um pouquinho para ficar bonitinho. Veja, le finestre, quelle finestre. Vamos pegar um outro feminino, por exemplo, L apóstrofo. Eu sei que algumas palavras começam com vogal, por exemplo, aquela enfermeira, por exemplo, é l'infermiera. Então, quell'infermiera. De novo encaixou direitinho na mesma regra do artigo. Então, se eu digo l'infermiera, eu digo quell'infermiera. E se eu dissesse, por exemplo, vamos pegar o caso se achar que eu tenho lo zio, quello zio, eu vou pegar o caso, vou pegar uma palavrinha que comece com vogal orologio, plural orologi. Como é que eu digo os relógios? Eu já sei que palavras com vogais é l'orologio, no plural li. Então, plural é li. Vem para cá. Li orologi. Ora, se for li orologi, se eu quiser dizer aqueles relógios, eu digo quelli orologi. E também, no mesmo caso aqui do quelli, do L apóstrofo, vai acontecer no masculino. Se eu quiser dizer, por exemplo, aquele, vamos pegar um exemplo aqui, aquele amigo, quell'amico, eu só pensar que l'amico é o correto, ficou quell'amico. Eu até vou colocar nas cores direitinho aqui para poder ficar no mesmo padrão. Né? Olha só, aqui é amarelo. Portanto, na dúvida, tanto bello quanto quello, eles têm a mesma regra do artigo definido. Na dúvida, repito, desesperou, deu um branco, pense no artigo. E até nesse caso você vai acabar exercitando a própria regra do artigo. E a regra do artigo vai trazer para vocês como que eu vou construir tanto o adjetivo bello quanto o adjetivo quello. São adjetivos diferentes, repetindo, ele é demonstrativo, quello, etc. E o outro é um adjetivo qualificativo. Essa mesma regra serve tanto para o bello, voltando aqui para cima, quanto para o quello. O bello e o quello têm as suas variáveis, têm as suas transformações em função do artigo determinativo que está aqui embaixo, na última página desse material que eu vou mandar também para vocês.
Se por acaso vocês receberem esse link, estiverem assistindo, não tiverem recebido o material, é só me lembrar, porque eu vou mandar primeiro o vídeo, vou tentar mandar ainda hoje, para que vocês possam já estudar um pouquinho. Mas caso vocês não tenham recebido ainda, vou tentar mandar junto, mas se não mandar, mando amanhã para vocês. Pessoal, essa aula é uma aula para ouvir, para assistir, para reassistir inúmeras vezes, na verdade? E isso trará para vocês, vai fixar em vocês um conhecimento maior sobre esse tema, que é um tema que vocês vão reconhecer muito a partir de agora, em todos os momentos em que vocês aprenderem italiano, estudarem italiano. Ou quando vocês assistirem vídeos na internet, podcasts, que trarão para vocês o contato com essa realidade. Então vejamos algumas frases, por exemplo. Vamos fazer umas frases aqui embaixo, para vocês entenderem a prática desse uso. Deixa eu jogar aqui para baixo. Se eu dissesse assim, que belo, não, que carro bonito você tem. Olha só, eu diria que bela máquina tu hai, né? Ou solo hai, né? Por que aqui nós estamos colocando, deixa eu diminuir um pouquinho para caber, para ficar mais estético para vocês. Por que aqui eu usei bela? Veja por quê. Porque não é la máquina. Pronto, bela máquina. Imaginemos que eu dissesse assim, veja que bonito rapaz. Eu diria em italiano, guarda que bel ragazzo. Por que bello, Luiz? Não é belo. Mas lembre-se que para rapaz é il ragazzo. É verdade, é a regra do artigo, esqueci. O belo se transforma no bel. E assim por diante. Imaginemos que eu dissesse, comprei esses belos livros. Como é que eu diria? Ho comprato questi bei libri. Por que bei, Luiz? Meu Deus, não é belli. Não, porque é ilibri. É verdade. Fazendo exercício de frases com os demonstrativos. Esta casa, esta é... Não, perdão. Aquela casa é minha. Quella casa é minha. Por que quella la casa? Bom, até eu entendo, né? Observe aqueles espelhos. Osservate, vamos colocar no plural, observe, né? Observa no imperativo. Quelli specchi. Não, Luiz, por que quelli, meu Deus, não é esse GL saiu do... Não é li specchi? Ah, é verdade, o li é plural de lo, então lo specchio, li specchi. Eu vou passar, entre agora em qualquer podcast, em qualquer vídeo, em qualquer jornal italiano, revista que você segue, que você gosta, e observe que eles têm essa peculiaridade que vai ser muito útil para vocês. No final da nossa aula, eu estou lendo as mentes de vocês à distância, estão pensando assim, Luiz, mas eu já vi isso daqui, ó. Eu já vi belli, eu já vi belle. Pessoal, não é o tema da nossa aula, mas eu lembro vocês. Lembra que eu falei no começo que estamos tratando do bello e do quello como adjetivos? E o adjetivos é aquele que sempre tem diante de si o substantivo. Então, sempre que o bello e o quello tiverem na frente dele uma palavra que eles estão qualificando como aquele, ou bonito, quando eles estão qualificando e está junto à palavra que eles estão qualificando, ou demonstrando, qualificando, é neste caso que ele é um adjetivo, que está acompanhando o nome. Há casos em que o bello, belli, belle, belle, em que o quello, quelli, quella, quelle, vêm separados, vêm sozinhos. Aí não, aí eles vão ter essa forma aqui. Mas não é o caso de a gente falar agora. Vamos guardar no nosso coração o que nós vimos até agora. Espero que vocês tenham gostado. Vai surgir dúvida, perguntem para mim em sala de aula, mas que bom que você pode ter um contato. Peço desculpa de não ter mandado antes. O motivo pelo qual eu não pude fazer aula com alguns e que me ocasionou que eu mandasse esse vídeo, também me permitiu só fazer agora a gravação dele. Mas dá tempo de assistir, não é curto, não é muito longo. Estou chegando a 35 minutos. Isso vai dar para você estudar com tranquilidade, pausar, voltar, baixar. Não sei se dá para baixar. Mas está no YouTube, o link está aí, vai estar sempre para vocês. Ok? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Desejo uma ótima noite, é de noite que eu estou gravando. Um ótimo dia, uma ótima manhã, uma ótima tarde, não sei quando é que vocês estão assistindo. E a gente se vê muito em breve. Arrivederci!